Boa noite, pessoal, boa noite, tribo dos Araxás. Vamos confirmando para mim se estão me ouvindo direitinho aí, tá bom? Se estiver me ouvindo, vai me falando. Só colocar embaixo aí, sim, sim, sim. Estão ouvindo? Alô, alô, alô. Que legal, voz está limpa. Que bom que tá todo mundo ouvindo essa gente. Tem uma gente bonita aí, um pessoal novo aí que eu não estou conhecendo. Ué, tô feliz demais, velho. Que isso? Estou aqui hoje com a minha parceira, minha filha, Júlia, Helena, sempre me apoiando. Chegou na hora certinha para começar. Olha, mandou um alô para vocês aí. Não sei se dá para ouvir o som dela, mas eu fico muito feliz. Hoje eu estou usando um colar aqui, né? Cada dia agora eu vou usar um colar diferente, né? Hoje eu ia usar o colar que eu ganhei do Sultão da Mata, mas ele fica no carro comigo, ele me acompanha, um colar que me protege muito também, né? E é uma guia que eu recebi numa homenagem quando eu tive em Taubaté, da mãe Márcia e da mãe Rosana também. Mas hoje eu estou usando um diferente, estou usando esse aqui para começar aí nossa quarta aula. E lembra vocês que só está começando, tá bom, pessoal? O que vem pela frente ainda vai mexer um pouquinho com vocês, né? Todo mundo acha que a aula dos chakras é somente aquela coisinha de feijão com arroz. Não, tá muito longe de ser, tá? Nós vamos falar hoje do quarto chakra, o chakra umbilical. Nós falamos dos três primeiros chakras, né? Que foi os três chakras é, físico, né? Os efeitos são todos físico, né? Vocês vão perceber. Primeiro chakra, vontade, coragem, ânimo, disposição, partir para cima, guerreiro, é o chakra do guerreiro, chakra da força, chakra da criação. E você percebe quando esse chakra está em bloqueio, essa pessoa não tem nada disso acontecendo na vida dela. E como é que se faz isso? Com os florais dos araxás, é claro, né? Hoje eu recebi um paciente de fora daqui, de uma cidade aí, de uns 250 quilômetros daqui, chamado São Gotardo. Ele fez uma mesa radiônica e verificou-se que o chakras esplênico e o básico dele estava, né, com fraqueza, com menos força, né? E a pessoa que fez a mesa radiônica pediu que ele arrumasse um jeito de alinhar esses chakras o mais rápido possível, até porque para ele começou a dificultar muito a vida dele. E ele veio de lá para mim poder cuidar dele. Chegando aqui, eu pedi que ele não falasse nada, para que eu pudesse analisar antes, né? E quando eu analisei, a partir do momento que eu fiz a leitura do chakra, ele falou, foi o que ela me falou, né? Então eu falei, tudo bem, agora você vai alinhar com os florais dos araxás. Aí preparei os florais dele, é um buscador, né? Aí eu entrei aí com os florais essenciais dos araxás e em seguida eu já entrei com os vitais também. Nesse caso, ele precisaria de um trabalho com urgência, tá bom? E é assim que serve os florais. Depois, nós falamos dos florais, né? Esplênico, o floral não, perdão, o chakra esplênico, que é o chakra do movimento. Você tem um chakra que vai em linha reta. O chakra da base, ele é o quê? Ele é uma flecha, ele vai, ponto. Mas às vezes você precisa de ter jogo de cintura, de ter maleabilidade. E às vezes não, sempre você vai precisar dessa maleabilidade. E essa maleabilidade você vai utilizar para isso o chakra esplênico. Eu explico muito bem sobre esse assunto na aula do chakra esplênico, tá bom? Que é a segunda aula. Depois nós tivemos a terceira aula, que é a aula onde nós falamos sobre o chakra umbilical. Então falamos do básico, né, do esplênico e do umbilical, das conquistas, do querer trazer o chakra que te dá segurança, né? A partir do momento que você utiliza a energia desse chakra, é para te trazer
segurança, principalmente segurança material, tá bom? É o chakra umbilical. E também é o chakra, né, onde você recebe a primeira nutrição, né, na tua existência, é o chakra umbilical, existência física, né? É o chakra umbilical, onde você recebe aí as energias, né, e toda a sua nutrição através da mamãe, da nossa mamãe, tá bom? É um chakra de suma importância, porque ali está tudo que você herda, né, dos seus antepassados, ele vem por esse chakra, né? Pelo umbilical, né? Você recebe essa energia pelo umbilical, tá bom? E enquanto a sua mãe está conectada com o universo, você conectado nela, você já começa a adentrar no mundo material. Você está saindo do mundo espiritual, do mundo, né, totalmente energético, quando você começa, o coraçãozinho já começa a bater, as primeiras batidas, você já começa a se interar com esse mundo físico. E essa transição de você entrar no mundo físico, né? Isso acontece por causa da sua mamãe, né? Papai fez a parte dele, né? E agora é a mamãe que vai fazer essas nutrição, né? Todas as nutrições aí, né, que você precisa para sobreviver, isso vem através da sua mãe pelo chakra umbilical. Por isso a importância do chakra umbilical é muito grande, porque sem o chakra umbilical, né, sem essa porta de entrada, você não se materializaria no mundo físico, né? E quem te dá essa condição de se materializar ou de se incorporar, né, ou de ter a possibilidade da sua alma vivenciar, só aconteceria se você tivesse tem um corpo físico, saudável ou não saudável. Mas a alma vai precisar de vivenciar a experiência dela através desse corpo físico, que é a sua mãe que te dá a possibilidade de você vivenciar esse tempo aqui nesse planeta, né? Através da energia da sua mamãe, tá bom? E aí nós vamos entrar agora no chakra cardíaco, né? E nós lembramos também, né, nas aulas anteriores, então é muito importante aqueles que não assistiram a aulas anteriores, eles comecem a eles comecem a estudar mesmo, começar lá pelo chakra da base e fazer a sequência para que você entenda melhor as aulas. Nós temos os links, já estão por aí, os alunos têm esse link. Os que vocês não encontrarem, não se preocupe, vai estar lá no YouTube, né, para que as pessoas assistam, né? E é muito importante, né, que vocês agora, que estão assistindo essa aula agora, né, vou dar uma paradinha de uns 5 minutos para vocês, daqui a pouquinho, para que vocês peguem esse link e compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem. Depois vocês voltam a assistir a aula, tá bom? Nós fizemos aí a última aula. Ontem eu lancei, eu dei uma melhorada. Melhorada não, cortei algumas coisas que não eram necessárias na aula, porque era conversa entre professor e aluno, né? E eu percebi que eu tive 25 visualizações. Olha pela quantidade de aluno que eu tenho para ter só 25 visualizações. Então, esses terapeutas agora serão obrigados a compartilhar com as pessoas, porque eles precisam, né, mostrar onde eles estão trabalhando. E os florais precisam dessa divulgação. Então, daqui a pouco nós vamos dar uma paradinha para começar aí falar do chakra cardíaco também. Então, pessoal, vou dar um tempinho agora, de alguns minutinhos para vocês. Vocês vão pegar esse link que está no WhatsApp de vocês, escrever embaixo, assista a aula chakra cardíaco, está começando agora, né? Assista a aula cardíaco e compartilhe com seus contatos, tá bom? Quanto mais gente assistindo a aula, melhor é. E eu quero dizer para vocês também que assunto de chakra, esse aqui é a ponta do iceberg, né? Eu digo que você ainda tem ainda aí, nós falamos de um terço do chakra, essas 7 aulas, na verdade, é um terço
do que nós temos que saber sobre o chakra. O resto vem aí, com o passar do tempo, vem aumentando, vai aumentar as informações, até nós chegarmos num nível bem superior mesmo. E então agora nós estamos fazendo a leitura propriamente dita dos chakras, né? A explicação propriamente dita dos chakras. Nós não fizemos toda uma leitura ainda, né? Ensinamos a fazer leitura ainda, que isso é um outro nível, né? Que precisa. Mas com essas aulas, com essas 7 aulas, possivelmente serão só 7, talvez eu aumente mais uma, né? Para explicar aí a transformação, a visualização do chakra, através dos 7 chakras, você conseguir visualizar ou entender como funciona o chakra humeral. Todo mundo fala de chakra humeral, mas poucas pessoas sabem mesmo falar direito sobre o chakra humeral. O chakra humeral é uma conexão entre o chakra terreno e o chakra, né, cósmico mesmo, né? É a sua ligação com o cósmico, né? Então você tem aí 2 ligações bem sucintas aí, né? A sua pineal com a Lua, né? Isso aí é uma ligação já que você tem, onde você recebe aí o seu alinhamento, onde acontece o seu alinhamento terreno. Isso a gente explica na aula chakra pineal, né? A aula do chakra, a aula, né, da glândula pineal, tá bom? E depois nós temos aí a conexão mesmo do seu passado, presente e futuro através desses chakras. Então vocês vão entender isso mais adiante, tá? E também fazer a leitura de estudo. Mas essas 7 primeiras aulas, se você quiser, você pode dar um curso sobre isso, tá? Você pode convidar as pessoas, né, montar o grupo, você como terapeuta floral, e falar: hoje nós vamos falar somente sobre chakra. Basta estudar essa aula que eu acabei de falar para vocês. E é muito legal porque eu mando, questione se você achar algum ponto que você possa questionar, questione, né? E nós não temos esses questionamentos, até porque é a melhor aula que vocês vão ver na vida de vocês sobre chakras. Vocês não vão ver nada igual, não tem nada parecido. Está muito longe de ter alguma coisa parecida. Eu lembro que uma vez eu dei um curso e no início do curso a moça falou para mim que ela era professora, era terapeuta e dava aulas e cursos sobre chakras, né? E lia tudo quanto é livro, lia tudo quanto é livro. Eu falei: tudo bem, daqui a pouco no curso você vai saber um pouco sobre a minha visão sobre os chakras. Não tem nada escrito em livro, mas você vai ver a minha visão sobre os chakras. No final do curso, ela me abraçou muito e disse para mim assim: agora eu realmente aprendi sobre chakras. Então, assim, eu falo com muita convicção, porque colocado à prova, eu já fui muitas vezes por pessoas com patamar muito grande de conhecimento, né? E isso me deixa muito seguro do que eu estou falando, né? São as pessoas que realmente reverenciaram esse aprendizado. Então, assim, aproveite esse aprendizado para vocês realmente levar esse trabalho adiante, tá bom? E quando as pessoas começam a entender sobre chakra, eles vão entender que os nossos florais trabalham justamente dentro desses centros energéticos, tá bom? Também, pense nisso, também, não é só lá, mas também, tá bom? Hoje, essa aula para mim é uma aula, o chakra cardíaco é uma aula não muito longa, né? Mas é uma aula muito importante, porque uma vez eu comecei a gravar uma série de vídeos e eu fui só até o chakra umbilical. Quando eu vi que tinha poucos espectadores, eu falei: olha, eu não vou perder tempo com isso, não. E acabei deixando para lá e não gravando as próximas aulas. Mas era 5 minutos só, falando sobre chakra, né? Mas mesmo assim, eu tentei algumas vezes gravar a aula e eu não tive como gravar, não consegui gravar. Assim, é um momento, né, de estar aí transpassando, né? Estamos chegando a um outro nível, né, de exposição, né? Eu expus até o chakra umbilical, agora vamos expor aí o chakra umbilical não, chakra cardíaco, tá bom?
e, e, e é um chakra uma importância ímpar, né? É o chakra que conclui, na verdade, né, o seu crescimento físico, tá? Tem um chakra, não sei se eu lembro que na fisioterapia, não sei se foi na fisioterapia, um professor me falou que um dos chakras, dos ossos que ficava completo na gente, eu não sei se é um chakra, eu não lembro se era um chakra da clavícula, eu não lembro bem o chakra não, o osso, ele acabava de ficar completo com 28 anos de idade. Eu achei muito interessante quando esse assunto foi tocado, até porque para os alquimistas a gente só acaba de crescer, acaba de nascer com 28 anos de idade. Até 28 anos de idade a gente está se formando no mundo físico. E isso é bem claro da gente perceber. Por quê? Porque a partir desse chakra, a partir dos 28 anos, a nossa experiência física, ela já passou quase que toda, né, em termos de evolução. Não em termos de aprendizado, é diferente, mas em termos de aprendição, de aprendizado. Agora ela vai entrar nos níveis mais sutis, né, que é a expressão, que é o chakra da expressão, que é o chakra laríngeo, e depois do frontal, que é o chakra da intuição, depois você vai entrar num chakra ligado aí à espiritualidade. Então, que legal. Agora nós estamos saindo do chakra físico, entrando para o chakra do equilíbrio, tá bom? Aí nós vamos mostrar aqui o que foi feito até agora e para onde nós vamos agora ainda não, para onde nós vamos agora. Nas aulas anteriores, né, nas aulas anteriores, nós falamos e mostramos todo movimento do chakra, né? Como ele funciona e como que você percebe que ele está funcionando em você. Falei também que segundo o Paracelso, ele dizia que o ser só estará curado quando ele conseguir curar os 7 membros dele. Então ele definiu os chakras como membros, né? Então, um paciente jamais será curado totalmente se os 7 membros dele não estiver curado. E é o primeiro a adoecer, né? Os chakras, antes da doença se materializar, ele já é visualizado, né, no campo áurico da pessoa e mesmo no chakra, né? Primeiro o campo áurico, depois tem aí já tem essa conexão direta, onde faz a conexão direta aí, né, com os órgãos, né? E é por isso que eles falavam que os chakras são órgãos vivos. Quando o chakra adoece, a pessoa está doente. Quando o chakra bloqueia ou ele diminui a força, é sinal que naquela região que corresponde àquele chakra, a pessoa não está evoluindo em nada, nem na vida emocional, ou na vida material, qualquer tipo de situação, ou na saúde. Ele está criando um problema ali que que é visível para o terapeuta que tem o olhar afinado. E isso é muito fácil de entender, né? Eu falo assim, você já viu uma pessoa depressiva, com baixa energia, ela está ganhando dinheiro, ela está num bom casamento, ou ela está feliz, ou ela está num lugar que ela gostaria de estar, né? Então você vai ver que não está, não está. E quando você olha uma pessoa que tem a pele brilhosa, alegria, vontade de ver, vontade de vivendo, né, o dia hoje como se fosse, né, o último dia da sua vida, no sentido de, né, felicidade, né? Você olha para a pessoa, ela é bem resolvida dentro dela mesma, você vai ver que ela tem uma vida saudável em todo sentido, na saúde, financeiramente e tudo mais. Então, é, você quando isso só no olhar você consegue perceber. Você não precisa de dar muita volta, né? Olhou para a pessoa, você sabe se ela está bem ou não, olhando para ela, para a pele dela, para o rosto dela, para o sorriso dela, para a alegria nos olhos dela, para o brilho nos olhos dela, né? Para o gesto feliz que ela faz na sua frente, pela maneira,
né, dela respirar, você sabe se ela está bem ou não. Isso é, né, a sutileza, né, que é transmitida aí através aí do olhar terapêutico, do olhar do terapeuta. Tá bom? Nós falamos aqui sobre os chakras nas outras aulas, né? É, contamos bem. Nós falamos sobre que os elementos, além de ele está em todo o nosso ser, né? Na aura, nos chakras, tudo. Nós falamos bem sobre esse assunto na aula. Então tem que assistir as outras aulas para que você saiba aí do que nós falamos, tudo bem? Vou passar rapidinho. Poderia estar começando de lá já, né? Mas eu não fiz isso, até porque eu gosto de estar repassando aí para que as pessoas que estiverem entrando nessa aula agora pela primeira vez, eles saibam que tem as outras aulas anteriores que falam mais sobre todo esse processo. Tá bom? Nós falamos do 0 aos 7 anos, do chakra da base, nós explicamos tudo sobre o chakra da base. Essa aula é a primeira aula, né, dessa aula, né, desse curso. Na verdade, isso é um curso, né, gratuito mesmo, né, e pelo que eu passo aqui, o material que a gente passa aqui é um material para curso, um curso fechado. E eu estou abrindo esse curso para as pessoas terem contato aí com a nossa, né, visualização em se falando de chakra, tudo bem? Depois nós falamos do chakra esplênico, né, que é o chakra que vai dos 7 aos 14 anos. Chakra da base, né, totalmente regido pela figura paterna. Chakra esplênico, totalmente regido pela figura materna. Tanto que a menina fica menstruada nesse período, de 7 a 14 anos, entrando aí nos 14 anos, tá bom? Aqui nós falamos muito sobre, né, as crianças, o momento, a idade importante das crianças, de proteger as crianças, que é o momento que elas vão para as drogas, e falamos também dos motivos que elas vão para as drogas, e pode fazer uma pesquisa que está tudo dentro daquele mesmo contexto, mesmo, né? Nós temos aí vários professores, né, que fazem estudos, trabalham nessa área, e eles relatam que é isso mesmo que acontece com as crianças. É um estudo que já deveria ter sido feito, ó, há muito tempo. Seria um momento de estar segurando essas crianças aí. Depois nós falamos segurando no sentido de estar ensinando, preparando elas, né? O momento que nós teríamos que estar mais junto delas, tá bom? Depois nós temos o chakra, esse é o chakra esplênico, né? Chakra da mãe, chakra esplênico, é esse chakra aqui. Depois nós falamos, né, do chakra umbilical, que vai dos 14 a 21 anos de idade, né? É o chakra das conquistas materiais. Então, tudo que você for fazer na sua vida, né, você vai precisar desses chakras. Desde a reprodução até mesmo a sua construção de vida, você depende desses chakras terrenos. Todas as pessoas que não têm chão, ou que está sempre voando, que está sempre muito daqui para cima, ela só fica no mundo das ideias, dos planos e dos projetos. Mas ela não consegue, se ela não consegue realizar, porque ela tem deficiência nos chakras que faz isso acontecer, que é o chakra da base, que é o chakra esplênico, que é o chakra umbilical. O que é o chakra da base seria? A vontade de partir para cima, de criar o projeto. E o que seria o chakra esplênico? Dar forma a esse projeto. A mãe dá forma àquele espírito que está entrando no planeta. Então, é o chakra onde a forma acontece. E como que essa forma acontece? Com movimentos, né? Então, também é o chakra do caminhar sobre a Terra. O chakra da sensualidade. O que é sensualidade? Não só a nível sexual, mas a nível sensual. Quando eu falo com você, independente do seu sexo, eu converso com você a fim de fazer uma pergunta, por exemplo. Eu tenho que ser sensual para fazer isso. Por favor, você pode me indicar onde fica isso?
Isso é uma forma de suavidade, é uma forma de sensualidade. Os nossos contatos são sempre sensuais, todos os contatos. E temos o excesso ou a sensualidade utilizada para atrair o parceiro. Você faz esse movimento com muito mais ênfase, com muito mais força, porém no seu dia a dia você é sensual o tempo todo, com todas as pessoas no seu caminho. Bom dia, senhor. Bom dia, senhora. Isso é sensualidade, isso é suavidade, tá bom? E você precisa desse tipo de energia para que você consiga, né, fazer o primeiro contato, a primeira energia de ligação. Você precisa da sensualidade. Se você usar só o chakra da base, não, o seu movimento é o tempo todo de guerreiro, é o tempo de agressividade, de construção, de partir para cima sem olhar para trás, de força, e você não fala com suavidade, porque você está indo como se fosse um guerreiro, né? E depois desse movimento, você precisa do segundo movimento, que é o movimento da sensualidade. Aí depois você passa para o terceiro chakra, que é o chakra de espera. Eu quero essa informação, eu preciso desse aparelho, eu preciso desse sistema, eu preciso disso. Quer dizer, eu estou usando a sensualidade para conquistar aquele produto. E a conquista eu vou utilizar o quê? Essa vontade de conquistar, eu vou utilizar a energia de conquistar, não, de ter, de apegar, de trazer para mim ao chakra umbilical. É esse chakra responsável por isso. É o chakra que vai fazer você trazer, você ter essas conquistas materiais para você. Tá bom? E depois disso, nós vamos entrar no chakra cardíaco, né? Que é o chakra do equilíbrio. Quando é que esse chakra vai começar a vibrar com mais intensidade? Você nasce e todos os chakras começam a vibrar. Só que eles começam a sofrer uma maturação. Essa maturação tem data e dia certo para começar. O dia você não sabe, né? Mas já começa dentro daí do seu, né? Do seu completar, né, o seu ciclo, que vem de 7 em 7 anos, tá bom? Então, quando você entra com 21 anos de idade, você vai vivenciar o chakra cardíaco, né? Fisicamente, energeticamente, ele é o chakra do equilíbrio. Olha que interessante. Por isso que a cor dele é verde, né? Quando você tem o contato com o verde, quando você vai na natureza, você se sente bem, né? Porque é esse chakra que mostra onde você está, que dá, né, a sua percepção de ambiente. A mente, ela é apenas a reação, né? Você vai ter a reação, mas o seu sentimento, ele é cardíaco. Então você entrou, respirou, se sentiu bem, aí sim, depois ele vem para sua consciência, né? E você começa a perceber que você está bem. Mas o primeiro chakra que percebe o local, a posição, a sua condição, é o chakra cardíaco, né? E é o primeiro chakra também que pode te avisar que está vindo um problema para você, né? Então, você tem a sensação, o sentimento, né? Que aquilo não está legal, o seu consciente vai decifrar a situação, aí você já começa a se preparar para fuga ou recolhimento ou enfrentar, né? Ou te preparar para o enfrentamento. Mas quem decide isso, na verdade, é o chakra cardíaco. A mente, ela te dá direção, ela te fala para você o que é que você vai fazer. Mas a primeira emoção que acontece é no chakra cardíaco. Por isso trabalhar bastante esse chakra, né? Para que você cada vez mais consiga sentir ou ter percepção, né? Mais afiada, mais aguçada, mais afinada. E quem faz isso? O chakra cardíaco, tá bom? Esse chakra ele começa a vibrar com mais intensidade a partir dos 21 anos de idade, né? Você vê que o jovem, quando ele completa 14, que ele vai até os 21 anos,
A vida dele é somente aventura, né? Primeiramente, depende muito da decisão que ele toma ali entre 12 e 14 anos, quando nós falamos isso lá no chakra umbilical, né? E agora, quando ele está bem, estou pronto para o mundo, aí sim ele começa a se aventurar, ele começa a buscar mais. Então, o jovem, na verdade, até os 21 anos, ele dá um pouco de trabalho. Ele fica mais corajoso, mais aventureiro. Quando ele completa 21 anos de idade, ele entra na fase de amadurecimento. O que é amadurecimento? Ele começa a perceber, né, ele começa a sentir e achar também que ele está pronto para o mundo. Na verdade, pronto, você fica com 28 anos. Mas ele acha que ele já está pronto ali, né? Onde a menina já quer a casa dela, ela já começa a bater muito de frente com a mãe dentro de casa, porque ela começa a querer tomar a autoridade. Isso acontece bastante, porque ela precisa assumir o próprio lar e a própria família dela, ou o próprio, né, a própria condição dela de mulher. Ah, mas isso não está tão evidente hoje por causa do progresso. Tá, lá no fundo dela tem esses mesmos sentimentos. O que vem depois, a enxurrada de informação, a enxurrada de medo, né, de informações, certo ou errado, que vai para a cabeça delas, elas começam a fugir um pouco dessa energia, mas é porque o medo começa a imperar. Mas se você olhar o histórico, era sempre assim. Fez 21 anos, ela já quer casa dela, já quer assumir a vida dela, e ela começa aí a criar para ela mesma uma identidade pessoal com mais força, assim. Por exemplo, eu já não sou mais tão filhinha da mamãe. Agora eu sou uma mulher, eu sou um homem e quero tomar conta da minha vida. E aí é onde muitos casais aí costumam, né, querer morar junto, cria aí alguns entraves aí, alguns problemas para a gente. Porque não foi muito bem preparado, se passou pelos chakras anteriores mal preparado, vocês vão entender isso se vocês assistirem as outras aulas, vocês vão entender agora, mas se não assistiu, tem que voltar para entender. E é o momento, eu digo até onde as meninas, por exemplo, começam a arrumar a casa do jeito delas, começam a dominar a situação, começam a querer, né, ter mais autoridade sobre a vida dela, mesmo morando debaixo do teto dos pais, começam a assumir, aí tanto ela como o homem, né, começam a assumir uma independência maior. E uma das coisas que está bem a nível de inconsciente, né, mesmo com essa enxurrada que tirou essa ideia da coisa da família, a energia deles, do ser, é para a família. Eu explico muito para as pessoas uma coisa bem interessante, é que a modernidade ela é necessária, e ela veio a fim né, de demonstrar para as pessoas que tudo tem que mudar, né? Mas a natureza humana ela é muito difícil, ela tem o ciclo dela. Esse ciclo dela não foi mudado, né? Isso começou quando começou a vida humana e continua. Não foi mudado nada disso. Por mais que tentaram poluir com novidades, pelo progresso, né, pelos vários outros tipos de motivação, né, as coisas continuaram sendo a mesma energia que envolve o ser humano. Essa energia não muda. Aí você vê algumas pessoas aí criando três sexos, né? Já inventaram que tem um terceiro sexo, né? Que é o transgênero, né? Então, assim, o trans, né? Então, já começaram a inventar, dando energia, dando vida para isso. Não tem como mudar, porque o DNA, né? O homem e mulher está definido, né? Está definido. Comportamento, sim, você pode se comportar, querer curtir a vida como um trans, legal, mas falar que a fim de ser aquilo, não tem como, né? Um homem que treinou esporte, macho, de homem, a vida inteira querendo entrar numa quadra e disputar com mulher, porque agora virou trans, né?
Isso não tem cabimento. Não tem cabimento por quê? Porque a energia masculina ela é diferente. E mesmo tomando hormônio, fazendo tudo que possa para se tornar feminino, né, ou feminina, tem aquela energia, tem ainda a fortaleza, né, a potência do homem dentro daquele ser ainda. Não vai mudar. Não tem como mudar. Os órgãos são diferentes, né? E não só os órgãos genitais, não, né? Você vai olhar aí que energeticamente você vai ver que muitas funcionalidades do homem e da mulher são completamente diferentes, né? Então não adianta achar que isso vai mudar. Mas, né, a imbecilidade do homem acha que isso é normal, né? Não estou falando do comportamento, né? Eu tenho uma opção de ser transgênero. Você não tem problema nenhum. Mas querer dizer que isso é uma terceira via, que não tem como ser. Pela natureza, não. Pela natureza, não. Infelizmente é assim, né? Então, assim, homem quiser casar com homem, pode casar com homem, pode fazer o que quiser. Isso é um comportamento, isso é uma vontade inerente deles. Mas não vai mudar, né, a sexualidade deles. Não muda, né? O DNA não vai mudar, ele não vai conseguir mudar o DNA, né? Então é XX, XY, não acabou, né? Não tem XYX, né? Não tem essa energia, né? E isso polui a cabeça dos seres que estão aqui. Mas o ciclo deles energético é o mesmo desde quando começou, né? As nuances que você consegue enxergar ou não, essas nuances, isso só vai acontecer com um olhar mais perceptivo, né? Um olhar mais afinado, mas que está lá, todo esse comportamento está lá dentro desse ser. E olha que interessante, esse chakra, você vai viver a fase mais emocional da sua vida, com relação mesmo às emoções mesmo, né? Sua relação com a família, sua relação com o parceiro, né? É uma fase onde você começa a sentir que se você estiver bem, você está mais em equilíbrio. As idades são com base nos setembros da antroposofia. A Júlia, repete para mim. As idades são Setembro da com base nos antropofagia. setembros da Tá, a Júlia falou aqui sobre. Tem uma pergunta sobre as idades são baseadas, né, nas fases do setembro da antropofagia, tá bom? Olha, a minha visualização ela vem através, né, dos alquimistas, mas também da medicina tradicional chinesa, né? De 7 em 7 anos você tem uma mudança física muito grande. Aí depois entrou aí a medicina energética. Eu não estudei antropofagia, tá? Eu não conheço esse trabalho, mas certamente tem tudo a ver. Certamente tem tudo a ver, tá bom? Porque se está ali, né, igual eu te falei, nada é inventado, né, e nem criado do nada, né? Só é descoberto, né? Então os conhecimentos eles estão todos aí, eles só são descobertos. Então a gente descobriu, aí está trazendo informações para vocês, tá? Esse chakra ele vai vibrar, né, no primeiro chakra, no primeiro ano você vai vibrar ele, onde você, aos 21 anos, você começa a vibrar o chakra cardíaco da base. Vocês viram isso aí nos vídeos passados. Depois, no segundo ano, você vai vibrar o chakra cardíaco do esplênico, né? Então, você vai ver a conexão que acontece aí, né? Com 22 anos, a pessoa já começa a ter aí o cardíaco vivendo mais a sensualidade dela ainda, né? A sensualidade dela é bem mais aumentada. Com 23 anos, ele pensa mais aí nas conquistas materiais que ele precisa trazer para ele, porque ele está vivenciando aí o chakra cardíaco com o chakra umbilical. Cada um ano ele vai vivenciando aquele chakra que está maturando. Para ele maturar, ele tem que passar por todas as casas, né? E vai pegar todas as energias. Como vocês vão aprender a fluência dos chakras no dia a dia, mais para frente, onde eu explico o horário de cada chakra e o que é que acontece com esse movimento. Mas você só vai aprender na última aula que vocês vão conseguir entender isso com mais clareza. Não adianta eu falar muito agora, tá bom? Mas que vocês vão entender. Mas é interessante, nós temos agora, além de estar passando aí dos 21 aos 28 anos, vivendo o chakra do equilíbrio,
Tá? O chakra, né? E é verdade, você só tem equilíbrio através do cardíaco. A mente é a reação. Olha que interessante. Vamos supor que você planeja, tem um sonho, tem uma ideia, planeja, faz um projeto, fala sobre esse projeto, expressa sobre esse projeto. Só que você vai precisar do chakra da base para ir adiante e fazer esse projeto. Depois você tem o chakra esplênico que você vai utilizar esse movimento para construir da forma esse projeto. E você vai usar o chakra umbilical para trazer a conquista desse projeto. Então você teve essas ideias, teve planos, ideias, né, projetou, e depois você tem a fase de realização, que é a fase de construção desse projeto. Se você não consegue realizar esse projeto, onde é que você vai sentir a dor? A primeira coisa que acontece quando você tenta construir alguma coisa e não dá certo. O seu primeiro sentimento é a frustração. E aonde você sente a frustração? No chakra cardíaco. Aí você pode gerar, por exemplo, eu gastei mais do que devia, perdi meu dinheiro nesse projeto. Você pode gerar uma depressão material, que vai se fortalecer com uma depressão emocional, baixar o seu sistema imune, com certeza, e daí começar a atrair algumas doenças. Começa aí pela pressão alta, pelo excesso de ansiedade, né? A ansiedade em alto grau, e aí começa a aparecer as outras doenças. Aí você começa a lutar por outras coisas, mas aquela coisa ainda está agarrada dentro de você lá dentro. Por quê? Porque o chakra do equilíbrio não estava equilibrado, não ficou equilibrado, porque não deu certo. E o equilíbrio você só vai sentir aqui, você não vai sentir em outro lugar. Aqui é a reação, sua reação mental. Mas o sentimento é sempre aqui, né? Então, assim, eu tenho umas conversas de vez em quando com o cacique, nós passamos por umas coisas interessantes, e eu com o cacique, né, da tribo dos Araxás, ele fala assim, sinta o seu coração, né? Porque a resposta está no seu coração, não na sua mente, né? E é a pura verdade, né? A resposta nunca está em nossa mente, em si, no coração. Depois vem para a mente e eu faço a expressão. Tá bom? Interessante que os chakras não tinham visto isso. E paterno com básico e hispânico com maternal. Faz bastante sentido essa energia masculina da estrutura dos trabalhos. Estou adorando a aula. Mas também imagino que posso ligar básico com o sagrado feminino em movimentos de dança do ventre. Tem muita gente que está adorando. Que legal. Sempre tem uma ligação. Quando você começa a entender o chakra, você integra aí, você sabe qual chakra você vai usar, por exemplo, numa dança do sagrado feminino, você sabe o que que você vai fazer, quais os movimentos que você vai fazer para ativar essa energia feminina, né? E essa energia feminina, tanto no homem como na mulher, utiliza-se o mesmo caminho, tá bom? Mas aí é legal, né, assistir as outras aulas para entender com mais clareza, tá bom? Então, quando você começa a, a se sentir bem, tudo na sua vida funciona bem, tudo na sua vida vai bem, porque as realizações, as coisas estarão acontecendo, né, e você vai ficar mais feliz e a vida vai te dar respostas, né, de tudo que você precisa, porque você está receptivo, né? É o chakra da receptividade, né? Então, se o seu coração estiver bem, as pessoas vão chegar perto de você e vão se sentir bem. Se você estiver nervoso, é outra coisa. Mas se você estiver nervoso, o coração já bombeou. É o primeiro a sentir. E é interessante, pessoal, algumas pessoas que entendem de medicina oriental vão falar, mas os órgãos das emoções é o fígado. Sim, os órgãos das emoções, das reações é fígado, tá? Mas do sentimento, do sentir, é o coração. É o coração, tá? E o coração é um órgão muito forte, né? É um órgão muito forte, né? Então, é, a gente fala que o coração é um corpo até independente. O coração e o intestino são dois corpos independentes, né? Eles batem por si
só, né? A energia deles é uma só, tá? Mas isso é para um outro momento, nós vamos estar falando sobre isso. Mas 28 anos é uma idade muito complicada. Vamos falar um pouco sobre os 28 anos de idade, que é o término do chakra cardíaco, né? Quando você está fazendo 28 anos de idade, né? E você já viu aí muitas pessoas que morrem nessa idade, né? James Joplin, né? Se eu não me engano, Cazuza, né? Aquela M.N. House, não sei se fala assim o nome dela, né? Aquela cantora inglesa, né? Morreu com 28 anos de idade. Mas por que que acontece? Aí hoje eu vi uma reportagem na internet dizendo que era maldição dos 28 anos de idade. Isso nunca foi maldição. Isso nunca foi maldição, né? Isso nunca foi maldição. Você tem uma cobrança aos 28 anos de idade. Você pode ver que ninguém fala dos 28 anos de idade. Os 28 anos de idade, quando você complementa, está entrando aí 26, 27 anos de idade, você começa a ter uma cobrança interna muito grande. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Você começa a se cobrar, porque você teve tudo que você precisava em termos materiais, em termos de desenvolvimento, em termos de preparo físico, até de crescimento, né, ósseo, que termina com 28 anos de idade, segundo os alquimistas, você vai começar, vai passar agora, a partir de 28, para uma vibração dos chakras mais sutis, que são chakras acima do cardíaco. Aí você entra num processo partindo já para o espiritual. Aí você começa a se autocobrar, né? Eles se cobraram. Eu tive tudo até os 28 anos de idade. Eu fumei, bebi, prostituí, cantei, ganhei muito dinheiro, fiquei muito rico e agora eu não sei o que é que eu vou fazer. Qual é a minha proposta para esse mundo? Além disso, eu não tenho. Aí eles acabam cometendo, né, o suicídio através das drogas, né, através da bebida, através de outras coisas, né, com 28 anos de idade, porque a cobrança é acentuada. Mas por que acontece essa cobrança? Quando você nasce, você nasceu, tá aqui, ó, olha, quando você nasce, vamos por exemplo, olha aqui do lado aqui. Quando você nasce, por exemplo, Saturno está aqui, ó. Nesse lugarzinho, aqui no canto do vídeo. Eu não sei se está dando para vocês ver o mouse. Não, não está dando para vocês ver. Não está dando para vocês ver o mouse, tá? Vamos supor, vamos voltar aqui então para ver se eu consigo explicar. Vamos supor, quando você nasceu, tá? Nasceu. Saturno está nessa posição aqui no céu. Ele está nessa posição, tá? Está lá em Capricórnio, ou tá em Touro, está em alguma coisa. Ele está nessa posição no céu. Somente depois de 28 anos, ele vai repetir essa mesma posição. Ele vai estar no mesmo lugar. Então a gente chama isso de retorno de Saturno. Esse retorno de Saturno é essa cobrança que acontece. Justamente no momento em que você vai entrar na fase mais sutil, na fase de desenvolvimento dos chakras de forma mais sutil, né? Os chakras mais sutis. E ele vai te cobrar. O Saturno, na astrologia, ele é o planeta cobrador, ele é o planeta que cobra. Mas ele cobra responsabilidade. E aí é o que acontece. Quando as pessoas olham, chegam nesse momento e falam, o que é que eu vou fazer daqui para frente? Eu não sei. Eu não me preparei. Eu não sei para que lado eu vou. Né? Aí ela começa a sentir dor no cardíaco. E aí ela vai acabar cometendo alguma coisa com ela mesma, através é, através do viver sem. Qual é o meu sentido? Porque eu fiz tudo o que eu gostaria, tudo que uma pessoa precisaria fazer nessa vida, eu fiz. Eu usei o meu corpo do jeito que eu queria, eu bebi, eu comi, eu fiz o que eu queria fazer, né? Eu fiz sucesso naquilo que eu queria fazer. Agora eu não tenho mais propósito, eu não tenho mais proposta.
daqui para frente. Eu não vejo mais sentido para mim, porque eu já fiz de tudo. Eu não consigo visualizar uma outra coisa que eu gostaria de fazer, porque os meus objetivos eu atingi aqui com 28 anos de idade. Agora eu não consigo ficar parado, eu não consigo aceitar isso como uma experiência, eu não consigo aceitar isso como crescimento, um grande crescimento. No entanto, eu vou ser, eu me cobro por isso, por eu vou ficar fazendo o quê? Aí acabo me entregando mais acentuadamente para um tipo, né, de coisa que vai me levar à morte aí. Eu morro com 28 anos de idade. Então, não é nenhuma maldição, é uma cobrança natural, né? Ela cobra. O que que você vai fazer daqui para frente? Aí você se pergunta para você mesmo: eu já fiz de tudo, agora eu não sei o que que eu quero. A vida para mim não tem sentido mais, porque eu já passei por tudo que eu precisava ter passado. Isso é lógico, é inconscientemente, tá bom? Então, os 28 anos é uma idade muito perigosa por causa disso, tá bom? E isso vai aí até os 26, 28, 29 anos, mas normalmente não acontece passar. Eu tinha uma história, eu tinha um amigo que ele trabalhava na CBTU em São Paulo, né? Não devia nem estar falando disso, porque se ele ver esse vídeo, ele vai falar de quem que eu estou falando. Mas isso eu posso falar. Também porque eu falei isso para ele na época. Eu falei para ele, e ele tem uma luz, uma força espiritual que era de invejar, né? E era uma sensibilidade fora do comum. E eu falei para eles: começa a trabalhar esse lado terapêutico seu. Você tem que trabalhar esse lado terapêutico seu. Não vai fazer besteira, tá? E ele fez 28 anos de idade, ele perdeu o emprego com 28 anos de idade. E hoje ele faz outras coisas na vida, né? Mas ele não virou o terapeuta que ele tem condição de ser. Ele ajuda, a gente sabe que ele faz muita coisa boa assim, mas ele não virou o terapeuta que ele teria e tinha condição de fazer. Porque ele tem muito conhecimento. Ele tem muito conhecimento. E quando chegou com 28 anos de idade, Saturno perguntou para ele: como é que é? Vai ficar desse jeito ou vai tocar o seu projeto? Né? E ele perdeu o emprego fixo que ele tinha, né? E porque não soube balancear, não soube trabalhar e não conseguiu também nem para um lado nem para o outro, né? É uma grande pessoa, um grande pessoa. Eu tenho muito carinho por ele, né? Mas para mim ele poderia ter ido muito mais além se tivesse crescido, se tivesse amadurecido, né? E aí não amadureceu. Tá bom? Então, esse é o chakra cardíaco, é o chakra do equilíbrio, o chakra que você tem aí, é, é, que vai mostrar para você que você realmente é uma pessoa que venceu o primeiro ciclo, a primeira metade da sua vida, né? Que, na verdade, é uma metade de desenvolvimento, né? E é interessante, cada 28 anos, ele está de volta no seu mesmo local, te cobrando lá as suas responsabilidades, tá bom? E ele pega no corpo físico também, não acredito que ele não pegue no corpo físico, não. Ele pega no corpo físico, às vezes com doença para machucar. Mas não é o planeta que resolve fazer isso, não. É a energia, tá? A energia desse momento, dessa fase da sua vida, desse ciclo da sua vida, ligado aí, né? Você não está aqui como um ser que não é envolvido por esse planeta. Você está envolvido nesse planeta. Não tem como você falar que não está, né? As vibrações, né? Eu quero mostrar aqui, antes de terminar, vou ver se eu consigo mostrar aqui um vídeo. Deixa eu ver aqui. Esse vídeo, tá? Deixa eu ver se eu consigo tocar esse vídeo para vocês verem. Olha que interessante esse vídeo é as frequências, elas, você para você atrair, né, para você mudar de padrão vibratório, é, quando você muda de padrão vibratório, você tem que
ressonar naquele nível e atrair pessoas daquele nível, atrair energias daquele nível para você. Esses dias eu tive uma conversa com o Cacique, nós estávamos conversando, e eu senti que eu estava sendo, né, eu fiz os exames, meu, tá tudo perfeito, no entanto, tem uma coisa que eu não tô conseguindo entender. Não, eu não estou entendendo isso, porque aí ele disse para mim, não, é porque o padrão está mudando, né? Não só o seu padrão, mas o padrão do planeta. E quando você não ressonar na mesma linha, você é igual uma antena, né? E você tem que ressonar na mesma linha deles. Para você entrar, isso demora um tempo mesmo e dá esses desequilíbrios mesmo, né? E é a pura verdade. Então, veja que interessante, olha aqui. 512 Hz e 440 Hz. Aí, olha, nem sinal, olha lá. Mais Hz a mais. Agora, ó, mesmo Hz, olha. Vocês perceberam que essa energia, isso aqui foi meu, eu achei isso na internet, eu estava passando na internet, passei e falei, nossa, isso aqui é interessante. Na verdade, nem estava passando, foi o Guingo, um amigo, eu tenho um amigo meu que é um especialista em vibração, a gente conversa muito sobre isso, e ele mexe com a parte da coisa, ele me mandou esse vídeo, né? Então você vê, olha só. Quer dizer que para você fazer uma coisa funcionar dentro de você, você tem que vibrar igual aquilo, né? Igual aquilo que você, não só você quer, mas tanto seja no processo de cura, mas também no próprio processo de, né, de desejo mesmo. Você tem que vibrar aquilo para que aquilo vibre com você também. Então, é a sua vibração que vai atrair, né, aquilo que você quer fazer. Você tem que vibrar na mesma tonalidade para que crie essa ressonância e dê esse movimento. Então, assim, é muito importante entender isso, né? Então, eu falei sobre vibração, eu falo sobre vibração desde o início do curso, eu falo sobre a vibração, eu falo muito mais dele no curso dos florais, né? E falo bem mais, muito mais aprofundado no curso dos florais vitais, né? Que é o nosso segundo curso aí, né? Que mexe aí outras paradas, como diz o outro, né? Outras energias, tá bom? Então é muito importante. E pessoal, esse vídeo último, ele é mesmo para te mostrar que você precisa, né, para você atrair o magnetismo para você, você tem que se aparecer, você tem que se mostrar, tá? Você tem que se dedicar a fazer um pouco esse ato, né, de servir mesmo, como eu estou fazendo aqui, né, o ato de servir. Isso sim, isso cria empatia, isso cria magnetismo das pessoas com você. Isso faz com que você comece a aumentar o tanto de cliente que você precisa atender, justamente por causa dessa energia do essa energia, né, do magnetismo. Então, é aparecer. Se eu esconder, se eu vou ali e escondo, né, um dos vibradores ali, eu escondo ele, né, de 440 Hz, eu escondo, o outro não vai bater, não vai ressonar, porque não tem nada ali perto. Eu preciso aparecer, eu preciso me mostrar. Então é importante que os terapeutas florais não tenham vergonha de se aparecer, de se mostrar e de se apresentar, né? Tá bom? Pessoal, eu sou o terapeuta floral dos Araxás, tá bom? Meu nome é Márcio de Amorim, tá? E as pessoas que quiserem aí conhecer mais sobre os florais dos Araxás, e se tiverem, é só procurar lá terapeuta floral dos Araxás ou florais dos Araxás, aí, né, dependendo do lugar que você esteja, você vai ter contato aí com algum terapeuta floral. A maioria do pessoal que está na sala aqui são terapeutas florais dos Araxás, tá? Um floral aí que está fazendo realmente a diferença na vida de muita gente, tá bom? Então, um grande beijo a todos vocês. Na quinta-feira que vem, nós vamos falar sobre o chakra laríngeo, tá? E tem muito assunto ainda pela frente. Como teve hoje, tem muito assunto pela frente ainda. Nós vamos falar do chakra laríngeo, que esse chakra ele vibra dos 28 aos 35 anos de idade. E dos 28
já foi uma idade complicada. Nós temos a idade dos 33 anos, que é a idade do crucificado. E vocês vão entender o porquê que eu falo que é a idade do crucificado, e energeticamente é crucificado mesmo, tá? Você vai ver que tem pessoas que ela parou nos 33 anos. A vida dela nunca mais fluiu, nunca mais emocionalmente, tudo, a vida dela se parou ali nos 33 anos de idade. Então a gente chama de idade do crucificado. E muitos terapeutas saem e provam quando o paciente chega na sua sala, no seu consultório e diz assim: eu tenho 33 anos de idade, você acaba de salvar a vida dele, por resto da vida, quer dizer, salvou a vida dele. E realmente, os florais libertam ele dos 33 anos e ele começa a fluir com muito mais velocidade na vida, tá bom? Então, olha, se prepara, quinta-feira que vem, mais uma aula, chakra laríngeo, e se Deus quiser, todos nós estaremos juntos nessa aula. Florais do Araxá é isso, compartilhando, servindo. Eu estou aqui para servir vocês de conhecimento, e isso eu vou fazer. Só os Florais do Araxá faz isso, e eu estou aqui para fazer isso, né, enquanto eu puder, para vocês. Um grande beijo no coração e até quinta-feira que vem, se Deus quiser, tá bom? Beijo a todos. Tchau.